Salmo no capítulo 8. Amém? Salmo bem conhecido. Diz assim: O Senhor, Senhor nosso, não, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, pergunto: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amém? Olha, tenho uma missão essa noite de explicar para vocês o que vem a ser a hombridade. A hombridade, ela é um valor espiritual que talvez seja um pouco mais complexo de se entender, porque fala sobre um conjunto de nobrezas, sabe? Um conjunto de atitudes nobres, um conjunto, sabe, de atividades, de ações que demonstram que você é justo, que você é honesto, que você é uma pessoa temente a Deus. A hombridade não é um equivalente da santidade. A hombridade é simplesmente a influência da identidade de Deus em você, homem caído e pecador. E quando nós falamos homem, o homem bíblico, ele pode ter vários significados a depender do seu contexto. Porque existe a forma de Deus se referir ao homem, falando diretamente para uma pessoa. Mas existe também o sentido do homem bíblico, quando ele está se referindo à humanidade de modo geral. E nesse aspecto, claro, mulheres estão inclusas. Existe a modalidade homem, quando Deus está falando, sabe, para representar uma coletividade muito maior, que é a comunidade dos caídos. A comunidade daqueles que pereceram no contato que tiveram com o pecado. Mas sabe, a existência do homem em um estado de imagem e semelhança direta de Deus antecede a queda. Quando Deus ele criou o homem, ele entregou uma porção de si para ele que deu habilidade, que o habilitou a viver. E não só a viver, mas a governar. E esse governo, ele é um contrassenso, porque até hoje não compreendemos as razões do porquê Deus fez isso. Quando a gente olha lá em Gênesis, deixa aberto aí o Salmo 8, mas vai para Gênesis, lá no capítulo 1. A Bíblia diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e águas que estavam sobre a expansão.
E assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom, e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi, e a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã, e o dia terceiro. E eu vou parar por aqui, porque na verdade o foco não é fazer uma descrição, uma narração sobre os eventos da criação, mas é te fazer perceber um padrão naquilo que Deus estava fazendo. Porque você percebe que, de alguma forma, o versículo 1 começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Sabe? E essa expressão, ela é mais complexa do que a gente entende, porque não se trata necessariamente do globo terrestre como o conhecemos, sabe? Essa divisão céu e terra é uma divisão que tem muito mais a ver com o universo material e o céu que se propõe como residência cultural do próprio Deus. Porque, de alguma forma, quando nós dizemos que Deus mora no céu, isso faz o céu ser algo maior do que ele. Então, na verdade, esse céu que Deus cria, logo no primeiro dia, diz respeito ao lugar onde ele escolheu estar e onde a sua santidade governa, sabe? Na verdade, tudo pertence a Deus, mas existe uma razão por que Deus criou dois ambientes e por que ele não fez um. Por que ele cria dois ambientes diferentes em vez de fazer só um e trabalhar a partir dele? Então, esse universo material que nós conhecemos, sendo criado por Deus, ele vai se subdividindo em várias etapas. Então ele fala assim: não, peraí, agora eu vou fazer nessa porção seca aqui, sabe, nessa região de águas onde o meu espírito paira, onde há trevas, eu vou fazer surgir luz nisso. Então há uma nova separação entre luz e trevas. Depois ele faz um firmamento que faz separação entre as águas que estão acima do firmamento, as águas que estão debaixo do firmamento. E depois ele vai fazendo uma nova separação. Então ele pega a porção seca e separa das águas para que apareça a terra e os continentes como nós conhecemos. E sabe, você vai percebendo que ele vai sempre separando. O padrão daquilo que Deus cria é em separações, em separações. É como se ele dissesse que tudo já tivesse sido pleno de alguma forma, e ele foi fazendo pequenas separações, e toda vez que você separa uma grandeza, as partes vão ficando menores, correto? As partes dessa grandeza vão ficando menores, até que ele chega lá no dia sexto, na menor partícula que existe, sabe? Ou talvez na mais desprezível. E ele fala assim: agora tudo aquilo que eu criei será governado por isso aqui. Porque mesmo esta insignificância, mesmo isto sendo reflexo da minha glória, tem poder para governar tudo o que eu criei. Deus, ele vai olhando, sabe, é como se, de certa forma, ele fosse reduzindo o tamanho, porque um dia ele vai lá, cria o sol, depois, sabe, ele vai criando as florestas, as ervas, e depois ervas que deem fruto, planta que dá fruto, e fruto que dá semente, sabe, tudo vai ficando menor, à medida que a criação vai progredindo. E sabe, de alguma forma Deus escolheu isso, porque o que pode ser considerado frágil quando está imbuído do poder de Deus? Qual é a substância que pode ser considerada frágil estando com Deus? O menor de nós, ao lado de Deus, é maioria sobre tudo. Vocês estão me entendendo? E esse é um questionamento que no Salmo 8, o salmista não obteve resposta. Porque, na verdade, se trata de uma pergunta retórica. Aquele tipo de pergunta da qual você não espera uma resposta, mas a partir dela demonstra um sentimento. Você fala: o que é o homem? O que é o homem para que dele te lembres? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender por que para nós. Porque tantas outras coisas foram criadas, tão maiores, tão mais preciosas, tão mais incríveis. Por que nós?
por que que o Deus que sustenta o universo com a palma das suas mãos desceu, se fez carne, se tornou um bebê e fez cocô? Por que Deus faria isso? Por que nós? Porque Ele nos deu, sabe, o brilhantismo, sabe, a capacidade de reter a eternidade no coração. Salomão fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Como que a eternidade pode caber num recipiente infinitamente menor do que ela? Sabe, eu realmente fico engrandecido. O Salmo 8 não conclui, não traz uma conclusão. A única conclusão que ele traz é... eu saí de Salmos, peraí. Salmos capítulo 8. A única conclusão que ele traz é: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o seu nome sobre toda a terra. Sobre toda a terra, todo o universo. Ele se rende à sua grandeza. O que pode ser tão grande, tão admirável quanto Deus? E por que Ele fez isso? Sabe, quando Deus, Ele toma uma decisão dentro de si, numa reunião que Ele teve consigo mesmo, falando sobre a Trindade, Ele olha para si e fala assim: façamos o homem. E talvez essa expressão ela seja digna de melhor investigação da nossa parte, porque quando fala assim, façamos o homem, ele faz uso de um artigo definido, o homem, não é qualquer homem. Ele não disse façamos um homem, ele diz façamos o homem, dando uma especificidade, como se já conhecesse aquilo que estava por criar. Já parou para pensar nisso? É como se o significado de homem já lhe fosse conhecido antes mesmo de fazer um boneco de barro e soprar sobre ele vida. E assim decide conforme a sua imagem, a sua semelhança. E sabe, historicamente a gente sempre interpretou isso muito mal, porque a gente trata essa questão para transformar Deus a nossa imagem, e não nós a imagem de Deus. Então a gente tem a sensação de que Deus ele é um humanoide, que ele tem assim, sabe, tipo cabeça, braço, joelho, ombro, joelho e pé, sabe? Mas é só a justificativa que nós temos para traçar, delinear alguma forma para Deus, quando na verdade a semelhança de Deus ela é muito mais profunda. Lá em João no capítulo 4 a Bíblia diz que Deus é Espírito. Só existem duas definições tão diretas assim para se falar de Deus na Bíblia. Quando a Bíblia diz que Deus é Espírito e quando a Bíblia diz que Deus é amor. São duas definições diretas do que vem a ser essa substância de Deus. Então, na verdade, quando a Bíblia fala que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle, simplesmente diz que existe uma semelhança moral, sabe? Existe uma semelhança interna, subjetiva, que dá ao homem a capacidade de governo. Sabe? Não se trata de representar a Deus de uma forma carnal, mas sim de ser um representante de Deus ao mundo de modo espiritual. E é por isso que ele fala assim, olha, a hora vem, e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque se trata de você adorar a Deus, servir a Deus, dentro daquilo que você é, no seu interior. E quando eu falo assim, nossa, que estranho, o homem sendo pré-conhecido por Deus, antes da sua formação, aí a Bíblia me joga lá em Efésios, abre aí sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1. Vocês estão me acompanhando, gente? Dá um amém aí. Minha Bíblia com Efésios capítulo 1. A palavra diz a partir do verso 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, a quem temos a redenção pelo sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. E o texto continua, eu não vou focar nessa parte, mas assim, peraí, o texto aqui de Efésios está dizendo que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis.
Mas o homem, ele surge no cenário da história na fundação do mundo. Lá no texto que nós lemos, em Gênesis. Então o texto está falando assim, ó, ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E você vai para Gênesis e o homem aparece na história na fundação do mundo, no 6º dia. Quando ele estava fundando ali, criando o firmamento, criando as águas, a porção, todas aquelas coisas. Aí você fala assim, então peraí, existe uma pré-existência da sua substância em Deus. E ela é eterna, assim como eterno ele é. Porque o homem, nessa condição, ele se torna uma espécie, aspas, 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 de sonho em Deus, de projeto dentro de Deus. Deus, ele traça um projeto dentro de si, chama esse projeto de homem, e um dia, no 6º dia da fundação do mundo, ele diz, vamos fazer esse homem. Vamos fazer. Então, na verdade, quando nós olhamos para Gênesis, nós percebemos que Deus, ele não criou o homem no 6º dia. Ele formou o homem no 6º dia. Porque formar e criar são coisas diferentes. Formar estou dando uma forma, eu estou dando para ele um corpo, uma limitação. Eu estou colocando o homem dentro de um recipiente. Mas esse homem existe em mim, dentro de mim, na mesma substância que eu. E sabe quando Deus, ele sopra pelo ar de suas narinas no coração do homem, ele está lhe entregando esta vida. Dentre todas as definições que desenham o homem dentro da teologia, existem alguns e eu acredito neles, que tratam o homem de uma forma tricotômica. Sabe o que é tricotomia? Significa que o homem, ele é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Ele é trifásico e coexiste na mesma pessoa. E essas categorias, essas subdivisões da nossa humanidade, elas têm também outras categorias. As categorias do corpo, altura, largura, profundidade. As categorias da alma, mente, vontade e emoções. E as categorias do espírito são as categorias que também se encontram em Deus. E quando, na verdade, Deus, ele elabora o seu projeto de redenção para com o homem, na verdade, ele tem tentado salvar as nossas almas pela influência que há do nosso espírito, que faz parte daquilo que ele é em nós. É muito filosófico, é muito teórico, mas sabe, é como se nós lidássemos com o tipo de dilema que havia no apóstolo Paulo lá em Romanos, no capítulo 7. Você pode abrir a sua Bíblia. Quando lá em Romanos, no capítulo 7, ele diz assim: miserável homem que sou. Olha essa expressão, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Porque querendo fazer o bem não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, existe uma briga que está acontecendo dentro dele, e detalhe, ele está perdendo essa briga. Porque, de alguma forma, o apóstolo Paulo disse que o nosso talento para fazer o errado é muito superior ao talento que temos para fazer o certo. Vocês estão me entendendo? O talento que temos para decidir contra Deus, ele é muito superior ao talento que temos em decidir algo em favor dele. E na minha forma de enxergar o plano de salvação, eu consigo ver que nós não estamos em uma posição neutra diante da vida. Como se nós estivéssemos aqui em uma posição neutra e na minha direita estivesse a bondade e na minha esquerda tivesse a maldade e eu tivesse que tomar uma decisão. Então eu falo, eu vou decidir pela bondade. Ou então, não, eu vou decidir pela maldade. Não, não é bem assim. Existe essa divisão, a bondade e a maldade. E eu não estou nessa posição neutra, eu estou bem aqui, ó. Eu estou bem aqui. E decidir pelo que está lá é muito mais complicado, é um caminho muito maior do que decidir pelo que está aqui, ao meu lado, de mãos dadas comigo. Vocês estão entendendo? Então, na verdade, existe um corpo que está contaminado, existe todo um universo que foi contaminado pela queda do homem no Éden. Existe toda uma circunstância que, na verdade, te tirou, sabe, da posição de decidir pelo Senhor. Agora, aquilo que na verdade parece ser tão decisório, na verdade é fruto de uma pesada influência.
a influência que o pecado tem sobre mim. A influência que ele tem de me fazer decidir o errado. Quando a gente vai lá para Gênesis 6 e a gente analisa a história do gênero humano, o título do capítulo já fala assim, a corrupção do gênero humano. E nessa corrupção de gênero humano, a Bíblia diz que Deus chega a uma conclusão. Não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Sabe, quando a Bíblia fala assim, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, é que ele falou assim, se eu for entrar em guerra com o homem, ele vai perder. Se eu for entrar em inimizade com o homem, ele vai perder. Existe a minha criação, a minha perfeição, aquilo que carrega a minha imagem, a minha semelhança moral, consegue reconhecer o que é certo. Tem inteligência, entendimento, sabe? A árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dá para saber, dá para discernir o que é o certo e o errado, mas as decisões são sempre pelo errado. As decisões são sempre pelo mal. Eu não posso brigar com ele por isso. Por quê? Porque se eu brigar, ele vai perder. E é por isso que a conclusão do evangelista lá na frente diz assim, nenhum homem sequer se tornou justo. Nenhum. Ninguém foi achado justo. O pecado, ele foi eficiente nos seus métodos. A gente observa, por exemplo, abre aí em Gênesis capítulo 4. A história de Caim e Abel. E você conhece, só deixa aberto para você conferir, mas eu vou contar a história. Na história de Caim e Abel, ambos, de alguma maneira, decidem entregar uma oferta ao Senhor. E Caim, ele entrega dos frutos do bosque, das árvores e tudo mais, você conhece a história. E Abel entrega um sacrifício que para Deus lhe foi mais agradável, porque se tratava da primícia de todas as suas ovelhas, de todos os seus animais. E de certa forma, esse ambiente, que era um ambiente de adoração mútua, de irmandade, se tornou um ambiente bélico, beligerante, mau. Por quê? Porque invejas, concupiscências tomaram conta do coração de Caim. Porque ele foi rejeitado por Deus. E nesse ponto da história, Deus faz uma intervenção preventiva e chega para Caim e diz assim, Caim, por que descaiu o seu semblante? Por quê? Por que descaiu o seu semblante? Por que você está triste? Se você não fizer o que é certo, eu não vou aceitar a sua oferta, tanto quanto aceitei a do seu irmão. Aí ele fala assim, contudo, o pecado jaz à porta, e cabe a ti dominá-lo. O pecado jaz à porta. Você sabe o que é jazer à porta? Jazer à porta é aguardar do lado de fora, olhando e aguardando alguma reação do lado de dentro. Eu estou espreitando, estou olhando, conferindo, esperando o meu momento de agir. A redação que Deus dá para o pecado nessa passagem trata o pecado como se pecado fosse uma pessoa e não uma ação. Ele fala assim, existe um pecado, ele está lá do lado de fora, ele está aguardando você, ele está olhando os seus sentimentos, e quando ele te perceber mais frágil, quando ele te perceber mais fraco, quando ele te perceber, ele vai começar a sugerir para você algumas coisas, ele vai sugerindo, ele vai te dando sugestões sobre aquilo que ele gostaria de fazer. Sabe, a sensação que eu tenho é que o pecado, ele quer ser para o homem tudo aquilo que Deus é. Marca isso no seu coração. O pecado quer ser para o homem tudo aquilo que Deus é. Porque o pecado, ele quer te encontrar no secreto. O pecado quer ser seu melhor amigo. O pecado quer apontar caminhos para os seus problemas. O pecado, ele está querendo te consolar. Ele está querendo te fazer alcançar resultados mais rápido, mais qualificados. Quem decide pelo caminho do pecado, alcança o que procura. Quem quer prazer, por meio do pecado, alcança. Quem quer crescer, quem quer ganhar dinheiro, quem quer fazer tudo, vai por um caminho de pecado, vai dar certo. O problema são as consequências. O problema tem a ver com aquilo que você puxa de, aquilo que você ganha, aquilo que você frutifica por uma via errada, por algo que não custa o verdadeiro preço. E o pecado cobra com juros. Vocês estão me entendendo? Sabe, eu preciso falar dessa intervenção do pecado, porque assim que o homem vai caindo,
assim que o homem simplesmente peca, ele vai fugindo da sua hombridade inicial. Sabe? Assim que as escamas dos olhos deles caem, que eles têm percepção sobre a própria nudez, eles têm vergonha de serem aquilo que foram feitos para ser, homens e mulheres. Vergonha de ser o que foram feitos para ser. É isso que o pecado faz com você. Ele faz você olhar para a sua identidade e rejeitá-la. O pecado, ele busca soluções para você. Então, você ali, em um ambiente de descoberta, você sente medo. Você vai sendo aprisionado. Você vai fugindo da presença de Deus. Quando Deus chega no jardim e pergunta para o homem, Adão, cadê você? E tudo mais. Na verdade, Deus sabia exatamente onde ele estava. Deus, ele faz perguntas não porque não tem as respostas, mas é porque o homem não tem as respostas. As perguntas de Deus, elas são pedagógicas, elas existem para nos ensinar. É a forma de Deus dizer, Adão, você está perdido, Adão. Você está perdido. Você caiu. E Deus, o confrontando com a verdade, ele faz a coisa mais vergonhosa para um homem, que é terceirizar a sua culpa. É transferir a sua culpa. Não, eu não. Deus, você sabe, eu jamais farei isso contra você, mas a mulher que você me deu, essa. Bem que eu olhei para ela e falei, que coisa humilhante para um homem. A hombridade é um lugar onde as desculpas, elas têm que acabar. Porque quando você se torna homem de verdade, você é um protagonista da sua vida espiritual. Nada será culpado por aquilo que você não conquista, senão você. Quando você se torna um homem diante de Deus, você vai fazendo o caminho de volta. Se o pecado foi te afastando da imagem de Deus, é quando você vai caminhando em direção a essa imagem que você vai reconquistando a humanidade que foi usurpada pelo pecado. Vocês estão me entendendo? Na verdade, a construção do homem espiritual se percebe pela desconstrução do homem carnal. Eu tive que pensar, vamos lá. A construção do homem espiritual se percebe a partir da desconstrução do homem carnal. É quando o homem vai deixando isso. Eu estava falando com a minha esposa anteontem, não lembro, sobre a santidade de Deus como um elemento civilizatório. Como, na verdade, a santidade de Deus nos ensinou a construir sociedades. Como, na verdade, os nossos princípios mais fundamentais são renunciados quando andamos em temor de Deus. Porque você sabe o que é uma civilidade? O termo civilidade. A civilidade é tudo aquilo que te diferencia de um animal. É tudo aquilo que, na verdade, remove de você a sua animalidade. É tipo assim, se nós tivermos aqui, sei lá, uma mesa, um banquete, com tudo que há de gostoso, tudo que há de bonito, e a gente solta um cachorro com muita fome aqui, ele não vai esperar a hora do jantar para atacar. Ele não vai se importar de comer com as próprias mãos, ele não vai, pensar que existem mais pessoas para comer. Ele não vai pensar que existe toda uma etiqueta para se portar na mesa com garfo e faca. Um cachorro não faz isso. Porque ele é um animal. Um animal, ele é governado pelos seus instintos. E há instintos muito fundamentais naquilo que somos, que é fome, sede, frio, calor, a necessidade de se reproduzir, Então, assim, o animal, ele age conforme os seus instintos, a sua animalidade. Mas o homem civilizado, ele sabe dizer não para os seus instintos. Então, ainda que ele tenha fome, ele olha para a comida e não avança. Porque existem muitas outras questões a ser levadas em consideração do que só a sua fome. Uma pessoa civilizada, ela olha para isso, então ela se porta, ela paga o preço. Se você está com fome, você não entra no mercado, pega o que você quer e vai embora. Não, tem regra. E é saber viver sobre essas regras que te torna civilizado. E esse aprendizado, esse contrassenso com as suas animalidades se chama santidade. É Deus dizendo para você, olha, você tem que jejuar. Jejuar O que é jejuar? É não comer de forma voluntária. Isso é jejuar. Mas eu estou com fome, sim.
Mas existe uma outra questão que me faz não comer. Não é só a minha fome, é o meu propósito. Eu tenho uma causa com isso, sabe? Jejuar é um ato político. Eu estou comunicando algo quando jejuo. Eu estou comunicando algo quando oferto. Você sabia que as nossas ofertas são um idioma? É por meio das suas ofertas que você fala a Deus o que tem no seu coração. É por meio das suas ofertas que você fala a Deus o que te governa. Sabe? É por meio daquilo que entregamos que dizemos a Deus o que amamos de fato. Porque o amor, ele justifica os nossos investimentos. Eu toco violão, gosto muito de tocar violão. E eu tenho um violão que é o único patrimônio caro que eu tenho na vida. Eu não tenho mais nada assim, sabe? A única coisa cara que eu tenho. E a pessoa fala assim, quanto custa o violão? 5 mil reais. Nossa, mas você daria 5 mil reais num violão? Brincando. Se eu tivesse, eu dou mesmo. Por quê? Porque eu amo violão. Talvez outra pessoa daria 60 mil reais numa moto. Eu não ando de moto. Eu nem gosto de moto. Aí quando a pessoa fala assim, nossa, você deu 60 mil reais numa moto? Dei. Você é doido, dá pra comprar o quê? 12 violões. Não. Por quê? Porque pra mim, sabe, o que eu amo me faz investir. Você não diz que ama a Deus quando você não investe na casa de Deus. Eu nem estou falando de dinheiro. Eu estou falando de comunicação, de idioma. O amor justifica os seus investimentos. E sabe, o comportamento de Deus foi te ensinando a viver debaixo desses valores, debaixo dessas nobrezas, desses entendimentos que te civilizam, que te fazem ter uma vida com outros melhor, mais agradável. Nada fundou mais sociedades no mundo do que a presença de Deus. Você consegue estabilizar relacionamentos quando Deus está presente. Então, sabe, tudo que nós somos como sociedade se deve mesmo a essa existência dele em nós, que nos permite agir com nobreza. O que eu falei que é hombridade? Hombridade é um conjunto de nobrezas. Hombridade é um conjunto de valores que te tornam semelhante ao Senhor. Ainda que seja no reconhecimento das suas fraquezas. Sabe? Na verdade, é um gesto de hombridade se reconhecer fraco. É um gesto de hombridade você se reconhecer humilde. É um gesto de hombridade você dizer que não sabe de tudo. Deus, ele tem resistência ao orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso. Hombridade é a capacidade de você olhar para si como inferior e ter no temor de Deus um princípio de sabedoria, sabe? Que te faça olhar que apesar das minhas fragilidades, eu acredito nos valores que em mim foram depositados. Sabe, eu sou um reflexo da glória de Deus, você é um reflexo da glória de Deus. Talvez com as suas ações, as suas atitudes, os seus pecados, vocês não reflitam essa presença de Deus, mas você acredita nesses valores que estão dentro de você. É por isso que Paulo fala, eu quero fazer o bem, eu quero mesmo. O meu homem interior tem desejo, mas apesar dos meus desejos, o mal que eu não quero, esse eu faço. Ô miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? É por isso que o salmista fala assim, o que é o homem? O que é o homem? Meu Deus, se eu fosse Deus, eu já tinha exterminado essa raça, que povo terrível, que povo obstinado, que povo relutante. Quando a gente olha para o capítulo 6 de Gênesis, você vê essa conclusão de Deus, não contenderá para sempre o meu espírito com o homem. Aí o que acontece? Nos capítulos seguintes, você vai tendo entendimento de que Deus ele elabora um plano para exterminar a raça humana. Mas aí ele olha para Noé. Ele olha para Noé e fala assim, olha, Noé era justo e íntegro diante de Deus. Abre aí, Gênesis, capítulo 5, na verdade. Não, capítulo 6. Peraí. Isso, exatamente, capítulo 6, verso 5, a Bíblia diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração, e disse-lhe o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave do céu, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Sabe, no caos, quando Deus ele se arrepende de criar o homem, e isso é até um contrassenso teológico, uma vez que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia fala assim, não, ele se arrependeu. Há quem diga, não, ele se entristeceu profundamente. Aí fala assim, eu vou destruir o homem. Aí, sabe, do nada, Noé aparece justo e íntegro diante de Deus. Quando eu falo que nós devemos acreditar nos valores que carregamos, apesar das nossas falhas para com esses valores, é isso. É você, na verdade, viver em uma sociedade injusta e aí permanecer sendo justo, não porque você consegue, mas é porque você acredita que a justiça é o único caminho que pode redimir essa sociedade. E ele permaneceu, sabe, os atos de Noé eram atos políticos, eles estavam comunicando algo para Deus, e Deus falou, eu vou salvar. E na verdade Deus ele não estava salvando Noé, ele estava salvando a justiça e a integridade que habitavam dentro de Noé. Deus ele falou, olha, vale a pena salvá-lo, para que esses valores sejam salvos. Vale a pena, sabe, continuar com o projeto Humanidade, para que esses valores permaneçam, fazendo história por onde passa. Deus ele vai salvando as porções de si, os vestígios que ainda existiam nos homens, que o fazia se lembrar da criação antes da queda. Existe uma imagem perfeita daquilo que Deus tem para você, reservada, guardada ainda. Nós precisamos andar alinhados com essa expectativa celestial. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus no capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do verso 9, a Bíblia diz assim: E partindo dali, chegou à sinagoga deles quem? Dos fariseus. E estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram dizendo, é lícito curar nos sábados? E ele lhes disse, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Olha só, olha o pensamento de Deus. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali, e acompanharam-no grande multidão, e ele curou a todas. Olha só que interessante esse milagre. Você sabe o que é uma mão mirrada? Existem algumas versões que tratam como uma mão ressequida. É uma mão que, na verdade, ela está tão atrofiada que ela é incapaz de executar os movimentos. Ela é incapaz de fazer, como se fosse assim, ó. Imagina assim, eu estou imaginando. Assim, ó, toda retorcida assim, ó. Mas era só uma das mãos. A outra mão era boa. E sabe, quando Jesus vai lá e cura a mão do que tinha uma das mãos ressequida, ele a torna sã, assim como era a outra. Ou seja, existe uma referência pré-existente daquilo que você deveria ser, e você foi atrofiado pelo pecado. Existe um tipo de homem que você deveria ser, que você sempre deveria ter sido, mas o pecado deformou você de forma complexa, e Deus ele tratou o homem, não deu para ele uma mão superior, uma mão melhor, uma mão com mais dedos, sei lá, uma mão biônica, uma mão resistente ao fogo, à água, não, uma mão conforme a outra mão era. E a referência já estava dentro daquele homem, desde que ele nasceu. A referência do que ele deveria ser estava nele.
E Deus vai lá e devolve para ele, não algo superior, não algo inferior, mas algo exatamente igual ele tinha na outra mão. Você consegue perceber isso? Que na verdade existe uma referência do homem ideal que você deve ser dentro de você. E quando eu falo homem, entenda, viu, mulheres, né? Não estou pregando só para homem, não, estou pregando para vocês também. Existe uma referência ideal daquilo que você deveria ser. Mas ela é ideal, ela é imaginativa, ela é projetada pelo próprio Deus. E sabe, o Evangelho de Jesus simplesmente te dá acesso a essa versão. O Evangelho de Jesus te dá acesso a essa versão. Porque quando Jesus chega, o império das trevas, ele dissolve. É por isso que ele fala assim, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe, existe algo que Deus quer fazer nos nossos corações. Existe. Mas você precisa realmente sinalizar com a sua vontade o tipo de homem que você quer ser, o tipo de mulher que você quer ser. Exatamente porque você acredita naquilo que, apesar de ainda não funcionar em plenitude em você, já traz benefício só por você acreditar nesses valores. Nossa, nós realmente não podemos nos salvar. Nós não podemos ser especiais. Nós não somos especiais. Mas sabe, quando nos foi confiada a imagem e semelhança, no ato da formação do homem, você foi imbuído de uma responsabilidade. Porque você é a mensagem que Deus tem para esse universo. Você é a mensagem que Deus tem. Você é o cartão de visitas dele. Você é a carta viva que ele escreve para que todos os povos possam ler. Tudo que você, na verdade, faz de errado, mesmo que seja por influência do pecado, está distorcendo a imagem de Deus. E as pessoas não estão reconhecendo Deus em nós, de alguma forma. E precisam. Na verdade, o seu compromisso de ter caráter, o seu compromisso de ser íntegro, justo, honesto, bom, tem muito mais a ver com a responsabilidade que você tem com a imagem de Deus, e não com a sua. Vocês estão me entendendo? Eu olho, por exemplo, a história de Sansão. E a história de Sansão, ela é um desenho perfeito do tipo de homem que nós nunca devemos ser. Pessoas que têm consigo uma responsabilidade, mas não têm maturidade para administrar essa responsabilidade. A história de Sansão, na minha visão, não tem nem propósito na Bíblia. Não sei nem o que está fazendo lá. Porque é só derrota, do início ao fim. Ele está lá, e ele é tão moleque, que ele não consegue, sabe? Forte como um touro, mas burro como uma anta. Criado, sabe, de forma cuidadosa, bem alimentado, tendo os seus alimentos separados, sabe, bem organizados. Ele vai crescendo nesse ambiente de preparo espiritual. Quando ele cresce, ele vê uma mulher das Filisteias e fala assim, eu quero essa mulher, quero. Oxe, eu posso? Sou homem, sou formado, pago minhas contas, quero essa mulher. E o pai dele falou assim, meu filho, você não acha que tem uma outra mulher, talvez da nossa família, da nossa terra? Nós temos um compromisso, assim, existe uma responsabilidade, você foi predestinado a ser, sabe, um representante da nossa nação. Ele, não quero saber. Sabe por quê? Porque o moleque, ele age conforme a sua própria visão, conforme o que lhe parece agradável. O homem bíblico, ele não é guiado pelos prazeres. O homem carnal é. O que ele gosta, ele quer. O que ele gosta, ele vai atrás. Ainda, sabe, aquilo que eu falei sobre o animal, ainda que não lhe seja lícito, ainda que não lhe seja, sabe, agradável, bom, ele não, eu quero. Ele decide muito mais orientado por si próprio do que pelas responsabilidades que esperam dele. Em determinado momento, ele vê um enxame de abelha fazendo mel na carcaça de um leão morto. E ele nem pode tocar em algo morto, porque ele era nazireu desde o seu nascimento. Aí ele falou, rapaz, a regra diz que eu não posso comer nada impuro, mel não é impuro. Então eu vou comer, só que sabe, a pessoa que busca brecha no argumento da lei para se corromper ainda mais. Aí você vai ver um monte de moleque espiritual criando regra dentro da Bíblia para fazer o errado.
E fica, na verdade, em vez de se converter à palavra, vai buscando, sabe, caminhos para fazer o errado e se justificar biblicamente. Aí ele não só corrompe a si próprio, como dá do mesmo mel contaminado para o seu pai e sua mãe, sem que ele soubesse. Vem cá, se você não tem muita coragem de falar o que você faz de errado, é porque normalmente é errado mesmo. Se você está na dúvida, será que o que eu fiz é errado? Depende, a sua alma está te acusando para você denunciar? Não, então é errado. Se você tem vergonha de falar publicamente dos seus feitos, é errado os seus feitos. Em determinado momento, ele vai e casa com a mulher, faz uma aposta ridícula com os familiares dela, sobre uma charada que ninguém teria como descobrir. E eles, sabe, buscando uma estratégia para conseguir essa informação, usa da própria mulher de Sansão para conseguir, e ele perde a aposta, ele fica com tanta raiva, tão enfurecido, que ele pega uma queixada de jumento, ele mata um monte de gente, arranca a roupa deles e paga pela aposta que ele fez. Sabe, a pessoa destemperada, não tem capacidade de gerenciar suas emoções, porque foi tapeado em um jogo de tabuleiro, pronto, está irritadinho, ao ponto de matar pessoas. Pessoa que não sabe gerir a sua alma. Sabe, eu estava conversando com o André hoje de manhã. Particularmente, pessoalmente, eu criei um ranço dessas macho church que estão surgindo agora. Você sabe do que eu estou falando? Essas confrarias de broderagem, sabe, esquisita. Eu acho esquisito. Então os caras estão lá jogando sinuca, bebendo cerveja, para a glória de Deus. Aí tá todo mundo, um monte de cosplay de lenhador, de barba grande, camisa xadrez, sabe, arrotando macheza nas redes sociais. E eu acho isso esquisito demais. Porque toda vez que você precisa provar que é homem, é porque... que coisa esquisita é essa que você dá prova daquilo que você é? E sabe, e por que eu estou criando ranço disso? É porque, de alguma forma, pegaram a masculinidade e colocaram nos estereótipos. E passou a tratar pelos estereótipos. Então o homem tem que se vestir assim, andar assim, falar desse jeito, falar e grosso, e não sei o que. Gente, aí tá aí. Um monte de macho barbado, brincando de igreja. É muito esquisito. Sabe, o homem bíblico, ele demonstra sua hombridade pelos valores que ele carrega do lado de dentro, não pela roupinha bonita que ele carrega do lado de fora. A gente está num vácuo de masculinidade tão grande, um vácuo de lideranças, um vácuo, sabe, de heróis nacionais mesmo, sabe, que assumam a família como, sabe, como seu bem maior. A gente estudando aqui a história da igreja, eu fiz um casamento no sábado passado, e a pregação do meu casamento falava sobre as guerras que nós vivemos na história. As grandes guerras que nós empreendemos, e você vai ver que, na verdade, todas as guerras que foram vencidas, não foram vencidas pelos homens que se posicionavam em direção ao futuro que eles almejavam. Do tipo, eu tenho uma ideia, eu quero lutar por essa ideia, e eu vou lá conquistar, e vou lutar e vencer. Não, eles se perderam. Quem vence as guerras não é alguém que tem algo a implantar, mas alguém que tem algo a defender. Então eles falam, não, eu vou lutar pelo bem da minha família, eu vou lutar, sabe, pela satisfação da minha esposa, dos meus filhos, pelo meu futuro. Eu vou assumir dores em proteção daquilo que eu já tenho, e não daquilo que eu quero implementar. Homens de verdade, ele tem essa convicção, de que ele tem algo a proteger. Homens de verdade, ele tem a sensação de que ele precisa dormir menos, para que outros durmam mais. O homem de verdade, ele tem a sensação de que ele tem que comer menos, que ele tem que sofrer mais, que ele tem que proteger mais. Não transferir a culpa para a mulher, a culpa para o governo, a culpa para a situação do país, a culpa daquilo, não. Ele é o protagonista da própria história. O homem, ele é marcado por resistência. Eu estava falando com a Joyce, cara, não tem nada pior do que a mulher ser casada com um homem que ela não respeita. Sabe? Eu não estou falando respeito no sentido de autoridade, mas estou falando assim, um homem que ela olha para ele e fala, ixi, é banana demais. Tem nada pior para uma mulher do que estar com um homem que ela não lhe inspira confiança, que não lhe inspira, sabe, que não permite que ela durma em paz, que ela tenha que ficar sempre pensando nos problemas.
É terrível para uma mulher não se sentir plenamente satisfeita ao lado do seu marido. E o que acontece? No vácuo, é elas que têm que correr atrás, e graças a Deus tem que ir mesmo. Tem que ir mesmo, correr atrás da sua vida e tudo mais, mas acontece que a maior parte dos problemas que temos como sociedade se resolvem quando homens se posicionam diante de Deus, em temor a Ele, e dando a sua vida pela sua esposa, entendendo-a como vaso mais frágil, não que ela seja mais fraca, mas que ela é mais digna de proteção do que ele próprio. O homem de verdade, ele morre, assim como Jesus morreu. É por isso que Deus, ele desenha o seu relacionamento com a humanidade por meio de um casamento. É um desenho, é um modelo profético. Ele fala assim, eu sou noiva e tenho a minha noiva. Ele está dizendo o que com isso? Que ele está nesse papel de proteger, de suprir, de cuidar, de zelar, de amar. Ele está nesse papel. Ele falou assim, eu vou fazer do casamento, eu acredito no casamento, eu acredito. Eu vou fazer do casamento o símbolo que desenha a minha relação com a minha igreja. Sabe, é realmente muito triste que algumas atitudes de nós como igreja do Senhor tenha feito o mundo ser um lugar muito mais inseguro para órfãos, viúvas, para as mulheres. É muito triste. Nós deveríamos estar na vanguarda do desenvolvimento humano. Nós deveríamos realmente estar, redesenhando protótipos de sociedade. As pessoas deveriam olhar para a igreja e falar, nós devemos ser assim, porque a igreja é assim e funciona. Nós devemos ser um modelo. E não temos sido. Mas Deus ele tem construído em nós um significado. Ele tem construído em nós, um reino que se propõe inabalável. Ele precisa da nossa força, homens. A igreja precisa da sua sensibilidade, mulheres. A gente precisa aprofundar as nossas discussões. Eu já fui em inúmeros encontros de casais, já vi várias pregações. E é lamentável que tudo se resuma a homem sacerdote, mulher submissa. Homem sacerdote, mulher submissa. Homem sacerdote. Beleza, eu reconheço a legitimidade dessas palavras. Mas acontece que a gente tem que ir mais profundo. Porque quando a gente fica determinando papéis de gênero, aí você fica se relacionando com a sua fé por meio de estereótipos. Então você quer do pastor uma receita pronta. Pastor, o que eu devo fazer como homem? O que eu devo fazer como mulher? O que eu devo fazer? Não, não é o que você deve fazer. Você deve andar em sujeição do próximo, sempre. É uma parceria. Os dois agora, eles são uma só carne. Dentro de um casamento, são uma só carne. Deus, ele nos elegeu nele e ele nos fez uma nação de reis e sacerdotes para o seu nome. Nós somos uma nação sacerdotal. Pensa comigo. É algo muito mais coletivo. Não se trata de você distribuir papéis. Eu acho triste demais que o guru máximo que nós temos para falar sobre família no Brasil é um piadista. Eu acho triste demais, porque é raso. Então todas as exortações, todas as palavras são fundamentadas em estereótipos e não estão na vida real dos casamentos, não estão na vida real dos lares. Como que alguém pode pregar sobre casamento passando 30 dias do mês fora de casa pregando sobre casamento? Como é que faz sentido não, gente? O sentido real, ele tem que estar na leitura da vida real, dos problemas e dilemas reais da sociedade brasileira, da igreja. Dividir papéis só empobrece a discussão. A gente fica empobrecendo a discussão, empobrecendo. E a gente gera uma geração de homens omissos, com 35 anos jogando videogame, e mulheres que estão desgovernadas no sentido sem homens ou sem pessoas, sem figuras para se apoiar, sempre governadas por ansiedades, por medos. Gente, acredite, eu não estou vendendo nenhuma pauta feminista, antifeminista, eu nem quero saber desses troços, eu só prego a palavra. Eu só estou dizendo para você que a gente precisa olhar para as coisas de forma mais bíblica, mais profunda, entendendo que a humanidade nos foi saqueada, que existe algo bom em ser homem, existe algo bom em ser humano. Deus, ele se fez carne por amor de nós.
Sabe, existe, sabe, uma idealidade daquilo que devemos ser em Deus. A semelhança do homem que tinha a mão mirrada. Amém? Você pode ficar de pé? O glória a Deus que me deram para vocês ficarem de pé foi maior do que o amém no início da palavra. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho lido esse livro aqui, ó, A Resolução de Todo Homem. Eu recomendo para todo homem que gostaria de ler, é um livro muito bom. Eu não ganho nada com isso, eu não vendo livro, eu não conheço essa editora, mas eu tive que dar uma lida para me fundamentar um pouco mais aquilo que eu queria passar para vocês essa noite. Eu sempre trabalho recomendando livros, recomendando discussões, eu acho que é melhor. Eu não sei tudo. Eu me considero, inclusive, muito jovem para falar para muitos dos que estão aqui sobre hombridade, sobre casamento, sobre família. Eu me sinto muito jovem. Mas eu, sendo jovem, sou casado há 10 anos, com a minha primeira namorada. Tenho 2 filhos, sabe? Tipo assim, eu sustento a minha casa, eu pago os meus boletos. Não dou mau testemunho para ninguém. A Bíblia fala lá em Timóteo que nós devemos buscar testemunho, inclusive dos de fora. Até os ímpios precisam olhar para a sua vida e falar, esse é um homem que teme a Deus. Sabe? A gente precisa colecionar histórias de casamentos que duram para sempre. Nós precisamos colecionar histórias de pais que produzem filhos, sabe, que geram filhos à semelhança do Senhor, na palavra, bem cuidados, amados, protegidos. Nós precisamos ser melhores. Eu perguntei para Priscila, a esposa do pastor André, conversando lá na frente de casa. Eu falei, Priscila, eu vou pregar para homens, domingo à noite. Se vocês mulheres fossem fazer uma reunião geral e tivessem uma mensagem para dizer aos homens dessa geração, o que vocês diriam? Ela falou assim, nós diríamos aos homens, melhorem. Vocês precisam melhorar. Quando eu falei aqui, por exemplo, do homem que joga videogame, gente, eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim. Porque não é esse estereótipo que diz respeito à sua maturidade. Esses dias eu vi uma dessas confrarias aí de broderagem Eclesio Alpha, que falando assim, o cara tem 30 anos, mora com a família, mora com a mãe. Menino. Que menino o quê, rapaz? Um cara de 30 anos que ainda mora com a mãe, para sustentar a mãe, para cuidar da família, para proteger. Uai, esse cara ele é macho e dá mais testemunho do que pastor que fica assediando mulher pela internet. Muito mais. Chega de lidar com a questão por meio dos estereótipos. É lidar com a coisa pelo lado de dentro. Sabe, é você ser justo, íntegro, reto, nobre. Assim como o seu Senhor é íntegro e nobre. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra confronta o nosso coração. Oh, Deus, levanta, Senhor, no meio da Sua igreja, mulheres e homens pensantes, que raciocinam a discussão de forma muito mais profunda, muito mais bem elaborada. Oh Deus, levanta-se no meio da igreja, exemplos para ser seguidos por pessoas que nem a Ti conhecem, mas conhecerão a partir do testemunho que eles dão. Oh Senhor Jesus, levanta-se, Senhor, por meio da Sua igreja, pessoas que tenham temor pela Sua palavra, que tenham reconhecimento das próprias fraquezas. Oh Deus, que não trabalham pelo reconhecimento humano, mas que trabalham para que o Senhor seja transparecido, para que o Senhor seja comunicado a esta geração por meio daquilo que somos. Oh Deus, proteja a família brasileira, proteja, Senhor Jesus, homens e mulheres que de joelho protegem o seu lar, que não permitem, Deus, que a televisão faça ninho na cabeça dos seus filhos, que não permite que o mainstream transmute os fatos, a fim de que essa pessoa seja enganada pelos ventos de doutrina. Nos últimos dias, sabe, se levantarão homens que agirão conforme as suas próprias mentalidades e se dirão mestres daquilo que nós recebemos como herança, que se dirão mestres de ensinos que na verdade nos afastam da identidade ideal que o Senhor tem sobre nós. Não, Deus, que nós não sejamos enganados, Abre os olhos dos homens de Deus nessa casa, abra os olhos dos homens de Deus nessa casa, os posicione em joelho, em temor, para a proteção da sua família, para a proteção da sua casa, para a proteção dos seus filhos, homens e mulheres comprometidos
com o futuro do Evangelho. Homens e mulheres comprometidos com a aliança que tem contigo, Senhor. Levanta, Pai, levanta. Oh, Pai, tudo aquilo, Deus, que tem nos feito frouxos diante de Ti, Pai. Inertes, pouco corajosos, medrosos. Oh, Deus, vai tirando, Deus, vai tirando. E vai transformando essa atmosfera em uma atmosfera de amor, de compromisso, de retidão. No amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo. No amor não há medo, Deus. Oh, Pai, coloca, Senhor, no nosso coração, Deus, amor pelos perdidos, amor pelos nossos familiares, amor pela nossa casa, amor pela nossa igreja, amor pela palavra. Levante, Deus, um exército de homens bravos, guerreiros, corajosos, que não se intimidam com a pressão desse mundo. Levanta, Senhor Jesus, uma geração de homens que tem um rosto como o de leão, que não sejam dominados pela sua ira, que não sejam dominados pelo seu prazer, que não sejam dominados pelos pratos de lentilha que nos apresentam. Oh, Deus, levanta, Deus, homens posicionados. Oh, Pai,